estarmos na casa do Senhor é motivo para a gente estar alegre, né? Não é isso? Vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir ao pastor que esteja fazendo esta oração, né, de gratidão a Deus por ter permitido que nós viéssemos aqui esta noite. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos mais uma vez na tua casa de oração. Muito obrigado, ó Pai, pela presença de cada irmão, de cada visitante, e que nesta noite, mais uma vez, o Senhor venha falar aos nossos corações, através dos louvores, através da palavra, porque é a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra que sustenta, ó Pai, nos dá força para caminharmos. Por isso, ó Deus, nós precisamos, mais uma vez, nesta noite, ouvir a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a direção para este culto. Que o Senhor esteja usando o ministério de louvor, usando a tua serva, a irmã Dionéia, na direção do culto, usando, ó Pai, o mensageiro desta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos de pé ainda, irmãos. Nós vamos estar louvando o hino 385 do cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus, porque é isso que nós estamos aqui nesta noite. É para louvar o nome do nosso Deus. Quero ver toda a igreja cantando. É um hino bem conhecido. Então eu quero ver os irmãos louvando ao Senhor. Seja
Thaís. Quarta-feira, Paz do Senhor, igreja, boa noite. Quarta-feira, reunião de oração, contamos com todos vocês. No sábado, nosso bazar. Não esqueçam das nossas roupas que estão lá esquecidas no nosso guarda-roupa, tá? E também, sábado, de 8h30, né? Tem que confirmar com o marido. Às 9 ao meio-dia. Contamos com vocês a partir de R$2. Anunciem, propaguem. É para a boa obra. Mensageiros e embaixadores, todos os domingos. Começou hoje, foi uma bênção. As crianças estão encantadas, tá? Pastor. Eu gostaria também de pedir os irmãos o apoio na quarta-feira. Nós teremos o nosso estudo, mas também haverá o trabalho dos mensageiros, embaixador, como foi falado aqui. Mas nós teremos uma reunião com o Ministério de Obra, Evangelismo e Missões, né? E também com os irmãos que assumiram a cozinha. Nós queremos conversar alguns assuntos, alinhar alguns trabalhos. E dizer que domingo próximo, 1/2, reunião com o Ministério de Mulheres, às 18h30. Então, está aqui o pedido da minha esposa para que as mulheres possam estar reunidas às 18h30 no próximo domingo. Irmãos, então, quarta-feira, culto de oração, né, às 19h30 e após a reunião. E domingo, às 9 horas, EBD e o culto também da manhã. E nós vamos estar passando a palavra agora ao grupo de louvor. Eu quero deixar com os irmãos o Salmo 92, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Amém? Que nós possamos render graça ao nosso Deus nessa noite. Boa noite, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus. É motivo de alegria estarmos aqui nesta noite para louvarmos e agradecermos o nome santo e poderoso do nosso Deus. Amém, irmãos? Essa semana Deus colocou um versículo no meu coração e ficou a semana toda, de segunda-feira até hoje. E eu falei, não, hoje eu tenho que, vou ministrar a noite, eu vou ler aqui a Bíblia, né? Porque esse versículo ficou na minha mente, como se não tivesse lido outras coisas, mas Deus queria falar comigo, nesse versículo, sobre algumas coisas que eu tenho pensado, que eu tenho vivido, que às vezes eu pergunto para Deus, porque nós somos seres humanos, irmãos? Nós somos falhos e nós, às vezes, ficamos pensando em algumas coisas, mas nós devemos descansar no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. E o versículo que o Senhor falou comigo desde segunda-feira, tem falado comigo, ele está lá em Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E no 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E eu cheia de questões no meu coração, nos meus pensamentos, o Senhor esclareceu algumas, para mim. E o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu não sei qual é o exército que os irmãos estão enfrentando, que tem atrás, que vem atrás. Eu não sei qual é o mar que tem que se abrir. Não sei a dificuldade dos irmãos, que os irmãos têm vivido. Mas o Senhor ele disse para nós nessa noite que nós continuemos, que a gente continue marchando, porque Ele pelejará por nós. E nós nos calarmos diante de todas as coisas é nós confiarmos no Senhor, porque o Senhor tem
para cada um de nós, porque Ele fará o melhor para nossas vidas. E que nessa noite o Senhor possa ministrar os nossos corações, que possamos nos derramar diante de Sua presença, que os nossos corações estejam atentos, né, os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor nessa noite. Eu desejo no meu coração que o Senhor te inunda da graça, da presença e da misericórdia dEle nessa noite. A sua vida, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, a sua família, aqueles que precisam do socorro, do escape do Senhor, seja em todas as áreas, que o Senhor possa derramar a sua graça, a sua misericórdia sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, Senhor. Que o Senhor esteja presente aqui no nosso meio nessa noite, Pai. Porque o Senhor é o motivo de estarmos aqui, Jesus. Nosso coração anseia pela Sua presença, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, alegra os nossos corações de estarmos diante de Ti, Pai. Ó Deus, Tu és o único, verdadeiro, o suficiente para nós, Pai. Nós te amamos, nós te exaltamos nessa noite. Que Seu nome seja glorificado aqui, Senhor. E a Sua palavra diz, Senhor, que o Senhor habita no meio dos louvores. Nós te louvaremos nessa noite, Pai. Nós pedimos ao Senhor encarecidamente que o Senhor desça com a Sua presença sobre nós, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus, seja conosco. Em nome de Jesus, feche seus olhos, derrame-se na presença do Senhor nessa noite e aproveite este momento que você vai ter com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor com alegria.
olhos, Senhor. Desde o dia que eu te conheci, Pai, eu não achei lugar melhor. Eu te agradeço, Senhor, porque foi o Senhor que me encontrou e o Senhor me deu a oportunidade de te conhecer, Pai. E é o Senhor que preenche o vazio do meu coração a cada dia. Por tantos lugares, ó Deus, eu te busquei e eu não te encontrei, Pai. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor me deu uma oportunidade, Pai, de estar na tua presença, de te servir, de te adorar. E nós queremos te dizer nesta noite, Pai, não há privilégio maior do que estar perto de ti, Pai, do que te conhecer, Pai. Ó Deus, não há abraço melhor do que o seu. Não há lugar que nós queiramos estar, Deus, que não seja a sua presença. Nós não queremos caminhar sozinhos, nós queremos caminhar com o Senhor, Pai. Se o Senhor não estiver conosco, não nos deixe ir, Pai. Não nos deixe sair de nenhum lugar, Pai. Não nos deixe nos mover, se o Senhor não estiver conosco, Pai. Tu és grande, Tu és poderoso, nós queremos isso, Pai. Nós estamos aqui pelo que o Senhor é, Pai. E nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor, nossa adoração, Pai. Nos enche do Teu Espírito nesta noite, Pai. Nos transforma, Senhor, de dentro para fora, Pai. Ó Deus, se há algo no nosso coração, Senhor, que nos impede de estar na Sua presença, de estar na Sua casa, Pai, repreenda de nós, Pai, porque os dias não são nossos. Possamos tomar uma escolha hoje, Pai, se ainda não tomamos com o Senhor, Pai. E termos o Senhor, Pai, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos.
suficiente para nós, Pai. Receba, Senhor, as nossas vidas nesta noite como uma oferta agradável ao Senhor, Pai. Toca, Senhor, no profundo do nosso coração, Jesus, nesta noite, Pai. Ó Deus, que possamos ter um encontro contigo, Pai. Nos leva a este lugar da primeira essência, dos valores, Senhor, da intensidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. De querer te conhecer, de querer te buscar, Pai, porque nada mais importa para nós, Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja suficiente, Pai, porque as coisas deste mundo passarão, mas a sua palavra permanece, Senhor. O Senhor permanece conosco, o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, para todos sempre, até o Senhor nos buscar. Ó Deus, louvado seja o seu nome, ó Deus, porque tu és maravilhoso, Pai.
Debaixo de tuas asas é o meu lugar, refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Aleluia, aleluia. Que a palavra do Deus, poderoso Deus. Muito obrigada, Pai, por esse privilégio que eu posso dizer: Tu és o meu refúgio, a minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, Pai. O Senhor prometeu, o Senhor cumpre, Pai. Tu não é como um homem para se arrepender, ou filho do homem para mentir. Muito obrigada, Pai, por esse privilégio de estar no Teu altar, Pai, e poder dizer com toda a minha fé: se o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir. Muito obrigada, Pai, porque ainda que eu não veja, que eu não sinta, ainda que as possibilidades digam que não é possível, ainda que muitas pessoas digam desiste, não é para você esse sonho. Ah, meu Pai, eu quero sonhar os sonhos do Senhor. Eu quero que o Senhor implante no meu coração os sonhos que o Senhor tem separado para a minha vida. Aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Coloca nos nossos corações, Pai. Como declaramos nessa noite, Pai, através de vários louvores. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Ainda que o sol se ponha, ainda que a tempestade venha, eu não preciso temer não mal algum, porque Tu estás conosco, meu Pai. Muito obrigada pela vida de cada um que está aqui hoje, Pai. Esteja nos preparando, Pai, para a mensagem que eu sei que vem diretamente do Teu trono através da vida do irmão Glauber, meu Deus. Pai, obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigada pela oportunidade de ouvir esse louvor e dizer: Tu és o meu refúgio, minha rocha inabalável. Tu és suficiente, meu Pai. Que o Senhor seja suficiente na vida de cada um de nós a cada dia. E como a irmã Fernanda disse, que possamos a cada dia mais ter o desejo, Pai, de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença, meu Deus, de sermos chamados de amigos, de sermos chamados de filho. Muito obrigada, Pai, por esse privilégio. Ser conosco, Pai, nos prepara para esse culto abençoado, onde a Tua presença, Pai, é real. Eu posso sentir o mover do Espírito Santo, Pai, nesse lugar. Muito obrigada, Pai, por esse momento. Esteja conosco, Pai, até o final do culto e até essa semana inteira. Muito obrigada por esse privilégio de declarar tudo aquilo que declaramos essa noite para Ti, Pai. E é no nome de Jesus, Pai, que eu Te agradeço. Amém. Podeis assentar a igreja. Eu quero estar convidando agora as mulheres da nossa igreja, né, que vai estar trazendo um louvor. E nesse momento eu gostaria de estar convidando aqui o pastor Wagner, que antes das mulheres se apresentar, e quando as mulheres estiverem apresentando, os irmãos que veio preparado com seu dízimo, com a sua oferta, pode fazer. E eu quero dizer uma coisa para a igreja agora, que eu creio que nem todos sabem, mas o nosso culto ele está sendo assistido lá em São Paulo, em São José dos Campos. A irmã Lela, eu tenho mandado para ela os links dos cultos. Essa semana eu esqueci, aí a filha dela me pediu hoje. Aí o meu telefone ele apaga as mensagens temporárias e o que aconteceu? Eu fiquei sem o link, por isso eu pedi o link para o irmão Paulo e no grupo da igreja. Mas eu gostaria agora que o pastor estivesse fazendo uma oração objetiva e diretamente para a irmã Lela e pela sua filha Márcia. São pessoas que nós amamos, são pessoas que nós oramos todos os dias. Elas sabem disso, o quanto eu amo aquela família. Eu sei que não está sendo transmitido ao vivo, mas se Deus quiser, daqui a pouco vai. Amanhã, na hora que o irmão liberar o link, eu vou estar enviando para ela.
e ela vai estar recebendo esta oração lá, dentro da sua casa. Senhor, nesse momento, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de quem está nos assistindo, ou que vai nos assistir a partir de amanhã, quando este culto for transmitido no grupo, transmitido para as pessoas que nós temos contato e amamos. E entre essas pessoas está a vida da irmã Márcia, da sua mãe. Ó Deus amado, muito obrigado pela vida dessas irmãs, pelo amor que elas sentem por esta igreja, pelo amor que esta igreja sente por elas. Pai amado, esteja fortalecendo a fé das tuas servas, esteja dando saúde sobre a vida das tuas servas, abençoando, ó Pai, o lugar onde elas moram, que elas sejam uma bênção ali naquela localidade em São Paulo. Esteja abençoando a vida desta igreja e abençoando, ó Pai, a vida do nosso ministério. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós convidamos as mulheres. O louvor que nós vamos estar cantando é o louvor do cantor cristão, no número 25. A igreja, pode nos acompanhar, porque nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. O louvor, que possamos estar colocando dízimos e ofertas.
mensageiro da noite e gostaria de estar convidando, né, ao irmão João, que esteja entregando a vida do nosso mensageiro, né, o irmão seminarista Glauber. Deus vai estar trazendo, através da boca dele, aquilo que Ele quer que nós ouçamos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar aqui na sua casa, mas queremos ainda mais, Senhor, ouvir a tua voz. Prepara os nossos ouvidos a ouvir a tua voz nessa hora, Pai. Os nossos corações, ó Deus, que sejam vazios ou que haja espaço, ó Deus, para ouvir a tua voz. Se porventura há alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, faça-se essa oportunidade, que o Senhor venha tocar nos corações, Pai, que o teu servo venha ser usado a trazer esse recado do Senhor aos nossos corações, daqueles que estão sedentos a ouvir a tua voz. Muito obrigado por tudo, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Deus é fiel em suas promessas e, de fato, o que Ele prometeu, Ele há de cumprir sobre nossas vidas. É nítido o cuidado de Deus para com essa igreja. Fica evidente, depois deste momento até aqui, o quão maravilhoso e quão presente é Deus no nosso meio. E nós conseguimos compreender e sentir a presença de Deus e ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Isso é uma bênção para nossas vidas. A gente tem que ser muito grato a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade. E muito felizes por já estar em um momento em que estamos cheios da presença de Deus. Os louvores que de fato foram ministrados em espírito e verdade, eu creio. Assim como eu creio também que os irmãos estão sentindo a presença de Deus neste lugar. E não é balela, não é conversa, é real. Não é só uma frase para dar efeito para os irmãos falarem amém, é real. E fico muito feliz, de verdade, de poder estar fazendo parte deste momento especial. Aqui no altar, o Ministério de Louvor, tomando posse de fato, né, do altar do Senhor para uma verdadeira adoração. E a gente sente a presença de Deus, envolvendo todos os irmãos. E eu creio que ainda nessa noite, ninguém irá sair daqui sem ouvir mais um pouquinho da voz de Deus. E como o irmão acabou de orar, eu gostaria de reforçar aos irmãos. Se você essa noite ainda não tomou uma decisão com o Senhor, ou está caminhando, mas não está firme o suficiente para ter um encontro com Cristo, porque de fato, sobre a sua salvação, se você é salvo ou não, só você e Deus sabe. Como é a sua vida, como é a sua caminhada e como está a sua caminhada diante do Senhor, na íntegra, no íntimo do seu coração, é só você e Deus que sabe. E eu gostaria de reforçar o que o irmão acabou de orar. Fique atento e que, se hoje ainda ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Há salvação para Israel. Embora o texto que nós vamos ler, o povo de Israel estava em pecado, o povo de Israel estava em rebeldia contra Deus, mas Deus ainda dava a oportunidade aos corações endurecidos de se voltar para Ele. Eu creio que essa noite Deus vai falar contigo, assim como já está falando comigo, e há de concluir aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. Então, irmão, em nome de Jesus, com toda a tranquilidade no meu coração, o que Deus compartilhar contigo essa noite, comigo essa noite, retenha em seu coração e leve a sério essa oportunidade, porque nós não temos controle de nenhum segundo da nossa vida. Nós não temos controle do amanhã, nós não temos o controle daqui a 10 minutos o que vai acontecer. Ninguém aqui pode levantar e falar que vai estar vivo daqui a 10 minutos. Ninguém pode falar que amanhã você vai estar no seu trabalho trabalhando, com certeza. Você pode, provavelmente você esteja, mas e se o seu tempo terminar? E se nesse meio tempo Jesus Cristo voltar? Nada está nos nossos controles, está sob o nosso controle, mas sob o controle do nosso Deus. E essa noite, eu gostaria de compartilhar contigo,
Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. No contexto aqui, Jeremias está profetizando durante o reinado de Judá. Tá? O rei que estava no trono nesse contexto aqui, neste momento, era Joaquim, tá? Que era, na verdade, meu irmão, minha irmã, um rei, ele era opressor, um rei ímpio, um rei rebelde e vivia em rebeldia contra Deus. Tá? E nesse ponto aqui, no reinado de Judá, Israel estava com o coração longe de Deus. Estava mais voltado ao tempo, eles davam mais valor ao tempo, mais prioridade ao tempo do que a Deus. Eles estavam prestes a ser dominados e tomados pela Babilônia. Eles praticavam culto sem a presença de Deus. Eles de fato acreditavam que estavam fazendo certo, mas seus corações estavam longe de Deus. Um tempo de instabilidade espiritual, onde a vida espiritual deles não estava de fato constante no altar do Senhor. Embora repetidamente, como a gente estudou na IBT, eles, que é em outro contexto, mas no mesmo contexto de Israel aqui, que também estava fazendo a mesma coisa, vivendo uma vida de aparência, e diante de um rei que também era um rei ruim, e um rei que era questionável diante do povo. Nesse contexto, eu quero ler contigo, a partir do versículo 1, do capítulo 1, versículo 18, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, ou rachou-se. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Nesse contexto de um reinado ruim, nesse contexto de corações longe de Deus, de rebeldia contra Deus, de idolatria contra Deus, Jeremias no capítulo 22, ele vai falar que aquele povo estava edificando as suas casas com injustiça. Eles não estavam vivendo uma vida com temor. Eles estavam edificando as suas casas e acreditavam que estavam seguras, mas como diz no Novo Testamento, eram casas que não estavam edificadas sobre a rocha. E qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer temporal, era destruído aquela realidade que eles estavam vivendo. Porque eles tinham uma profecia contra eles, de destruição, de domínio. Eles seriam dominados e eles sofreriam ainda mais. Mas eles endureciam seus corações. E aí então, para Jeremias profetizar nesse ponto aqui que a gente acabou de ler, vem a palavra de Deus a ele e manda ele ir na casa do oleiro. E lá então viria uma mensagem clara de Deus para ele, algo real, algo vivo que ele iria entender, e não tão complexo, porque ficava muito claro para qualquer pessoa ver essa comparação do vaso na mão do oleiro com Deus cuidando do seu povo, poderia entender. Então essa mensagem é bem simples para mim e para você, tá? Não tem dificuldade teológica, não tem dificuldade de compreensão, simples. Israel é o vaso e Deus é o oleiro. Você é o vaso e o nosso Deus é o oleiro. Ponto. Simples assim. Nesse contexto aqui a gente compreende que enquanto o oleiro estava preparando e o vaso quebra, não era o vaso já cozido, ou seja, ele não tinha ido ao forno. É naquele processo onde o oleiro começa a manipular a roda e a roda vai girando, e ali em cima o barro, e ele vai moldando o barro enquanto a roda gira. Ele molha a mão e ele prepara o barro para poder formar o vaso da forma que ele quer. E nesse processo de preparação, o vaso costuma quebrar. O barro racha, ou dá uma rachadura, e ele tem que amassar tudo de novo e preparar e começar do início. E é nesse processo aqui que Deus manda Jeremias ver e para que Jeremias profetize a Israel. Tá? Antes do oleiro começar a moldar, o barro precisa ser preparado. Não mole demais, porque senão ele não cria forma. Não duro demais, porque senão ele não mantém aquela forma adequada para um vaso perfeito. E se o barro não estiver pronto de forma correta, ele vai quebrar. Ele vai se rachar e não vai dar um resultado. Muitos vasos, quando são prontos, estão prontos e vão ao forno, eles racham dentro do forno, porque não estava da forma correta. A manipulação da massa do barro não estava uniforme.
Então isso aí é importante, mas isso não quer dizer que a forma de moldar o vaso e ele rachou é culpa do oleiro. Nesse contexto aqui, o vaso, o barro tem que estar da forma correta, porque o oleiro ele é profissional, mas se o barro não estiver pronto, ele vai rachar no meio do processo. E perceba uma coisa, quando a Bíblia fala nesse contexto aqui que o vaso quebrou e o oleiro refez, não tem como o oleiro pegar um vaso que já está duro, já foi ao forno, e amassar com a própria mão e refazer. Quando ele fala do vaso quebrado e o oleiro refaz, é o processo de formação do vaso. Porque dá para ele começar de novo o processo. Dá para ele botar mais água, dá para ele diminuir a quantidade de água, dá para ele moldar de acordo. Ok? Nesse contexto aqui que eu quero caminhar contigo, eu separei aqui diante de Jesus, na direção do Espírito Santo, 3 pontos que eu gostaria de falar contigo. O processo que Deus está tratando no coração deles. Se você olhar comigo no versículo 4, vamos ler ele de novo. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se, rachou, quebrou, danificou em suas mãos enquanto ele estava moldando. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar contigo é: Deus mostra a Israel como vaso, mesmo diante da profecia contra Israel. Israel tinha uma profecia de que se eles não se arrependessem dos seus maus caminhos, eles pagariam um preço muito caro de desgraça. E a minha versão ouviu falar que realmente era uma desgraça que ia acontecer com eles. Eles sofreriam muito se eles não se arrependessem. E Deus, com todo o amor que Deus sempre tem com a humanidade, comigo e contigo, Ele fala: Jeremias, vai lá e olha o que vai acontecer. E aí então você transmite essa mensagem e fala que eu quero agir como Israel, assim como o oleiro age com o vaso. Não importa a sua rachadura, não importa se está mole ou duro demais, se está fora da forma padrão de moldar, não importa se está sofrendo, não importa se tem dor, se tem rachadura, ainda está no controle do oleiro. E Deus está dizendo para mim e para você essa noite, é o que o Senhor quer dizer: não importa como está, Deus ainda está no controle. As portas da graça ainda estão abertas para mim e para você. Não importa o quanto você sofreu para chegar até aqui, se está rachado, o nosso Deus, que é o oleiro, pode refazer, pode restaurar, pode amassar, preparar de novo e fazer um novo vaso. Um que seja para a honra, um que seja para a glória e não para a desonra. E nesse mesmo contexto, o vaso quebra, não por falha do oleiro, mas por imperfeição do vaso. Deus não perde controle quando o vaso se quebra. Ele continua sendo soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Isaías 64:8 vai dizer: nós somos o barro e tu, ó Deus, é o oleiro. E nós precisamos entender isso. Fala: Deus, nos molde de acordo com a sua vontade. Deus, se vê alguma falha em mim, se o Senhor vê algo em mim que precisa ser mudado, mude agora, me quebra e refaça de novo, de uma forma que vai glorificar o teu santo nome. Entenda, irmão? Se você está aqui essa noite para ouvir isso, entenda que é necessário o reconhecimento. Porque a falha aqui não é do oleiro, ele é profissional. A falha aqui é um barro que não está pronto. O problema é o meu e o seu coração. O problema de Israel aqui, que está no contexto da profecia de Jeremias, não é Deus que não queria perdoá-los, não é Deus que não queria restaurá-los, não é Deus que não queria fazer a obra na vida deles. Não era Deus que não queria que eles fossem cativos na Babilônia e sofressem, muitos morressem nesse processo. Deus queria o contrário. Tanto que mais para frente ele vai falar: olha, eu sou Deus, que se você, eu tenho promessas de castigo para vocês, de punição, de destruição, de prisão, de cativeiro. Porém, se enquanto isso não acontecer, vocês voltarem os seus corações para mim, eu sou um Deus também que me arrependerei daquilo que eu lhes prometi e farei o bem a vocês. Mas ao mesmo tempo eu sou um Deus que promete coisas boas a você. Porém, ao receber coisas boas, você endureceu o seu coração para mim, eu também te tomarei isso que eu te dei. Pode ler, continuando lendo o texto aí, vocês vão ver que é isso que está escrito aí, resumidamente. Nós servimos um Deus fiel, nós servimos um Deus justo, nós servimos um Deus que está pronto a curar as nossas feridas, nós servimos um Deus que está pronto a restaurar a nossa família.
Nós servimos um Deus que está pronto a restaurar o nosso caráter, a nossa dignidade, nos dar um novo espaço neste mundo, nessa sociedade. Mas também servimos um Deus que espera de nós relevância nesse tempo. Hoje de tarde eu comentei com a Fernanda e eu gostaria de comentar com os irmãos mais uma vez. E é algo que fica sempre no meu coração. Eu e você, nós somos peregrinos, refazendo o caminho do êxodo, de volta à terra prometida. Tem um processo que nós precisamos seguir. E aqui quando eu falo, se hoje ouvindo a voz de Deus não endureça o vosso coração, significa que tem pessoas que ouvem e rejeitam a Deus. Pessoas que ouvem a voz de Deus e endurecem o coração. Pessoas que vêm, ouvem Deus chamando, Deus convidando, dizendo, olha, é tempo de arrependimento. Deus dizendo, olha, eu quero restaurar a sua vida. Ó Deus, eu quero transformar o seu caráter. Olha, Deus falando, eu quero tirar todos os vícios e dependências da sua vida. E a gente ouve Deus falando isso, e a gente acredita que Deus pode fazer isso, mas a gente não aceita ser moldado por Ele. Que a gente não viva assim, mas que a gente aceite o cuidado do oleiro sobre nossas vidas. Que a gente aceite, antes de Deus quebrar o vaso em juízo, Ele quebra em misericórdia para refazer. Amém. Então as portas da graça ainda estão abertas para mim e para você. Para mim e para você. Ainda há oportunidade. E quem sabe não é essa noite. Ah, Glauber, mas eu sou nascido e criado aqui nessa igreja, eu nunca pisei lá fora. Se você não teve um encontro com Cristo, perdeu tempo. E essa noite é noite de se encontrar com Ele. Não, Glauber, eu nunca tive a oportunidade de encontrar com Jesus e eu estou vindo aqui no culto e se você ouvir a voz de Deus, é a hora de se encontrar com Ele, ter um encontro verdadeiro com Ele. E a sua vida não será mais a mesma. É impossível ter um encontro com Cristo e continuar a mesma coisa que era antes. Mesmo anunciando o juízo, Deus ainda chama o povo para olhar para as suas mãos que detêm o poder para refazer o vaso e dar perfeição em santidade. Mesmo vendo as minhas e as suas imperfeições, tem um Deus que tem poder em suas mãos para refazer, para mudar as nossas imperfeições, para fazer tudo diferente. E olha, eu tenho que te falar uma coisa. Deus não é fiel a você. Ouça essa heresia. Deus é fiel ao que Ele prometeu a você. Porque nós somos pecadores, falhos. E muitas das vezes prometemos a Deus que vamos cumprir algo e não cumprimos. A gente é assim. Erramos muito com Deus. Mas a fidelidade dele é sobre o que Ele prometeu, sobre a sua e sobre a minha vida. E Ele cumpre isso. E Ele há de cumprir isso todos os dias. O cuidado de Deus para comigo e para contigo é incondicional. Porque não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa deixar de fazer para Ele me amar menos. Ele me ama e ponto. Aí a gente continua. Versículo 6, olha comigo. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como o oleiro fez? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus mostra para Israel como vaso, mesmo diante da sua profecia, Ele tem um cuidado. O povo quebrado pode ser restaurado, e se ele se render, é só ele se render ao oleiro. E ele está falando nesse versículo aqui: ó Israel, será que eu não posso fazer contigo? Meu irmão, será que Deus não pode fazer contigo assim como o oleiro fez com o vaso? Refazer? Reconstruir? Fazer de novo? Melhor? Porque há algum lugar na Bíblia que diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Será que Deus não pode fazer infinitamente melhor do que já está? Ele tem todo o poder para isso. Ele é o oleiro mais que perfeito, não tem falha. Todo o poder está na mão dele. A esperança desse texto não está no vaso, mas na disposição do vaso. O mesmo Deus que anuncia juízo é o Deus que oferece restauração.
Se aquela nação se converter dos seus maus caminhos, também Deus se arrependeria do que iria fazer com eles. Já tinha uma promessa de castigo a eles. Deus iria puni-los. Infelizmente, eles endureceram o coração e com muita dor e sofrimento eles passaram. Mas aqui Deus está falando: olha, eu posso mudar o que está decretado sobre a vida de vocês se houver arrependimento. Ninguém é capaz de ditar o meu e o seu futuro, a não ser Deus. Tememos as pessoas, tememos os criminosos, os assassinos, o governo, mas a minha Bíblia vai dizer que nós devemos temer não é aquele que pode fazer mal ao nosso corpo, mas aquele que pode lançar tanto nossa alma, quanto nosso corpo e nosso espírito no inferno. Temos temor aos homens, respeitamos governantes, respeitamos juízes, mas não respeitamos o nosso Deus muitas das vezes. Israel respeitava os reis. Israel, nesse contexto aqui, respeitava as autoridades, mas diante de Deus não tinha reverência, sendo que era Deus que detinha todo o controle sobre a vida deles. Era Deus que poderia fazer o que quisesse na vida deles, assim como pode fazer na minha e na sua vida também, em nome de Jesus. Se aquela nação se convertesse, Deus os perdoaria. O vaso que se rende hoje evita ser destruído amanhã. Se renda hoje, porque amanhã não pertence a você. Amanhã não pertence a nós. É hoje. Cada dia. Dia após dia. Com constância, com abundância, com dedicação, com ousadia, com empenho, para a glória de Deus. Porque não é vão no Senhor o seu trabalho, o seu esforço, as suas lágrimas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas também, quando alguém vira as costas para Deus, também não passa despercebido aos olhos dele. As nossas iniquidades não passam despercebidas. O que nós fazemos no oculto não passa despercebido aos olhos de Deus. E Deus está falando: ó Israel, acaso eu, sendo Deus, não posso fazer como o oleiro fez com o vaso na vida de vocês? E aí o versículo 6 ainda continua demonstrando essa expectativa de Deus. Mas aí o versículo 7 diz: se em algum momento eu decretar que uma nação, olha no versículo 7, ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Deus pode mudar tudo na minha e na sua vida. Ele vai cumprir, porque Ele prometeu, e Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel. E Ele vai cumprir em nome de Jesus. Deus restaura a comunhão e a verdadeira adoração. No Antigo Testamento, meu irmão e irmã, Deus alcança homens pela lei, pelos profetas e por sinais, até mesmo como esse aqui do oleiro. É uma forma de Deus falar com o povo. E como chamado ao arrependimento, Ele convida a arrepender-se dos seus maus caminhos. Endireitai as suas veredas. Siga um caminho reto em direção a Deus. E nesse processo não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas mantenha seu olho firme no Senhor, seus olhos firmes no Senhor. Mas, como está escrito em Romanos 9, 20 e 21, não tem o oleiro todo o poder sobre o vaso? Em Cristo, o vaso quebrado é perdoado, as impurezas são lavadas, a comunhão é restaurada e a adoração é verdadeira. No Velho Testamento, Deus falava por intermédio dos profetas, Deus falava também por esses intermédios, e Deus tinha maneira dele de se manifestar no coração do povo. E no Novo Testamento, Deus se revela em Cristo Jesus, visível. O homem vê o grande oleiro, o homem se relaciona com Ele. Irmãos, não diferente desse contexto de Jeremias 18, Ele veio para o que eram deles, mas eles o rejeitaram. Jesus se apresentou como Salvador. Jesus se apresentou como aquele que iria restaurar o coração, a vida e dar salvação. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E mesmo assim, muitos viraram as costas para Jesus.
crucificaram Jesus, pregaram Jesus no madeiro, ignoraram a mensagem de salvação, o plano de salvação, mas nós o aceitamos. Nós entendemos esse plano e nós entendemos que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva à eternidade com o Senhor. Foi nos oferecida essa salvação. Deus, nesse contexto aqui, oferece essa oportunidade àquele povo também. E aí, em um ponto aqui, eles falam: não é possível. Não é possível que a gente mude. Não é possível que isso aconteça. A gente segue o caminho errado e nós continuaremos seguindo esse caminho errado. Percebe que o oleiro tem o poder de mudar a sua vida, tem o poder de restaurar a sua vida, de refazer da forma que agrada a Ele, da forma que vai glorificar a Ele, mas no contexto aqui nós percebemos o barro falando: eu não quero ser moldado, eu prefiro ser quebrado e continuar quebrado. E Deus fala: mas eu posso fazer de novo, eu posso fazer melhor, eu tenho poder para isso. E Ele diz: não há jeito para a gente. A vida que a gente vive é assim, mas para Deus não é. Jesus pode mudar. Não importa o que falaram ao seu respeito, não importa as palavras negativas que derramaram sobre a sua vida. Talvez você ouviu falar: você não consegue, você não vai vencer, você não presta para nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Quantas pessoas já ouviram isso na caminhada? Mas a palavra de Deus para mim e para você é diferente disso. Ele pode fazer infinitamente mais. Eu consigo perceber um homem na Bíblia que ele é um centurião, está em Marcos, e em Lucas eu não lembro agora o texto, mas ele tem um servo doente, ele manda outro servo correr para falar com Jesus, que para Jesus fosse lá e tal. E aí Jesus, indo ao caminho, ele manda um outro servo, encontra com Jesus na metade do caminho e fala: olha, o meu mestre falou que não é possível ir lá, porque debaixo da casa dele, do teto da casa dele, não é digno de receber o Senhor lá. Ele disse que ele não é digno de receber o Senhor. Mas ele disse ainda mais, que é só o Senhor dar uma palavra que o servo dele seria curado. Porque ele repete: eu sou assim como o Senhor, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, e quando eu digo vai, eles vão, quando eu digo venha, eles vêm, e o que eu falo para eles fazer, eles façam. E aí Jesus olha para aquelas palavras de fé e diz: nem em Israel eu vi tamanha fé. Porque Jesus pode fazer infinitamente mais. E ele disse: Senhor, você não precisa ir lá, que eu não sou digno de receber o Senhor lá. Mas eu sei que assim como eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, o Senhor tem todo o poder para mudar a minha realidade. O nosso Deus, meu Deus, tem poder para mudar a nossa realidade. Em nome de Jesus. E é para a glória do nome dele. Amém ou não amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero ir para a conclusão, porque a hora quando eu estou falando passa muito rápido. É só comigo isso? Não é possível. No versículo 11 e versículo 12, ele vai dizer: arrependam-se. Ele diz: mas não há esperança para a gente. A verdade é que alguns se quebram e são refeitos, outros endurecem e acabam sendo descartados. Em Lucas 19, 41, 42, Jesus chora por Jerusalém, porque o povo não reconheceu o tempo da visitação. Aquilo que lhe traria a verdadeira paz, eles não reconheceram. Jesus chora quando vê Jerusalém destruída, porque ali tinha um povo que não reconhecia o tempo da visitação. Os corações endurecidos, corações que não se quebravam, que não quebrantavam. A questão aqui não é se Deus pode moldar o vaso. A questão aqui, irmão, não é se Deus pode transformar ou não. Ele pode. A questão aqui não é se Deus pode restaurar a sua vida. Ele pode. A questão aqui não é se Deus pode ou não pode te salvar do inferno. Ele pode. A questão aqui não é se Deus pode me salvar da perdição eterna e me guiar nos caminhos da justiça e para que eu viva uma vida que glorifica Ele. Ele pode. A questão aqui é a obediência do meu e do seu coração. Será que a gente quer? Será que a gente aceita? Será que a gente dá ouvidos à voz de Deus? A minha Bíblia vai dizer que não são as mãos de Deus que estão encolhidas que não podem me ajudar. Também não são os ouvidos de Deus que estão tapados ao ponto de não conseguir me ouvir ou nos ouvir. Não são os olhos de Deus que estão fechados ao ponto de não ver a nossa dor, a nossa luta. Mas a Bíblia vai dizer que são os nossos pecados
O pecado do homem, a corrupção do homem, que faz separação entre Deus e nós. O que Deus está falando aqui para eles: olha, vocês só precisam se arrepender e o resto eu resolvo. Tanto que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, tem arrependimento, tem oração, tem conversão de mau caminho, então sim, depois desse processo, ele ouviria a sua oração e perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. É o processo do oleiro pegar e fazer de novo da melhor forma, com perfeição. É o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem não se deixa quebrar pelo arrependimento será quebrado pelo juízo. Essa frase é muito dura, irmãos. Porque quem não se deixa ser moldado ou quebrado pelo arrependimento, arrepender e permitir que o oleiro refaça, vai ser quebrado pelo juízo. E toda coisa será ouvida a parte de mim que eu não te conheço. Eu não queria estar na pele de quem vai ouvir, e não estarei em nome de Jesus. Mas só de imaginar, último momento, a oportunidade de entrar no céu e apresentar diante de Deus tudo que você fez aqui na terra, e Ele fala: eu nem te conheço. Tudo que você fez não glorificou o meu nome. E ainda mais, lembra, dia 25, domingo à noite, eu te convidando a permitir que eu moldasse o seu caráter e você não quis. Lembra? Cultos que o pastor Wagner pregou, falou do meu amor, falou do plano de salvação, falou da misericórdia, falou da graça que é superabundante, e você não se permitiu ser moldado pelo Supremo Oleiro. Não é só para mim, é para nós, irmãos. É para nós. Irmão, o oleiro ainda está trabalhando. O barro ainda está na mão dele. A roda ainda está girando, ela não parou. Ele diz: não poderia eu fazer na sua vida assim como o oleiro fez com o barro? E percebe, irmão, que ilustração simples, banal. E é uma ilustração simples. E Deus não está falando para 2, 3 pessoas, para uma nação com essa ilustração. Perceba o peso e a seriedade dessa profecia. Para uma nação, Ele está olhando e falando: olha, eu sou o oleiro e você o barro. Aceite, eu entro e faço a diferença. Não aceite, você vai pagar o preço. Aceite essa noite e Deus entra e faz a diferença. Recuse, pagaremos o preço. Porque o amanhã não pertence a nós. Está me ameaçando, pregador? Não. Estou sendo honesto sobre o que Deus falou no meu coração. Essa é a noite e essa é a oportunidade. Talvez hoje tenhamos aqui alguém que está como um vaso, rachado pelo pecado, quebrado, endurecido com a rotina religiosa, vai aos cultos ou não vai, mas está quebrado pela desobediência, pelas circunstâncias da vida, pelos momentos difíceis, calejado, cansado de sofrer. Mas eu quero dizer para você que essa noite você está ao alcance do oleiro. Essa noite a roda ainda está girando. Essa noite o oleiro está pronto a quebrar e refazer de novo. Essa noite, irmãos, Ele está ao seu alcance para nós abrirmos o nosso coração e falar: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Molde o meu coração, Senhor. Molde o meu caráter, Senhor. Essa noite ainda é a minha e a sua oportunidade de fechar os nossos olhos agora em oração e falar: Senhor, faz de novo, refaça. Estou quebrado, estou ferido, não aguento mais. E o Senhor tem todo o poder para entrar e fazer. No Velho Testamento, Deus se revela por intermédio de profetas. No Novo Testamento, um Deus habita no vaso, o Espírito Santo.
habita em mim e você. Quando aceitamos Ele como o único suficiente Salvador. O arrependimento hoje é misericórdia. A resistência hoje é juízo amanhã. Ele não rejeita vaso quebrantado. Ele rejeita corações orgulhosos. Deus não rejeita vaso quebrantado, meu irmão, meu amigo, minha irmã. Ele rejeita corações orgulhosos. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito diante dele. Eis que estou à porta e bato, diz Apocalipse 3:20. Eu quero fechar. A porta não se abre sozinha. Então abra quando Deus está batendo no seu coração. Se Deus está batendo, abra, porque ela não vai abrir sozinha. Se alguém abrir a sua porta, abrir seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu farei morada em seu coração, assim diz o Senhor. As promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. A roda não gira e o vaso não é refeito sem uma entrega, sem um arrependimento, sem um derramar de coração. O vaso não muda sem rendição. Hoje Deus está dizendo: ainda posso refazer você. Eu quero orar contigo. E eu gostaria muito, irmão, que se alguém aqui essa noite, a igreja está orando, entende com todo amor do meu coração para com a igreja de Cristo. Se alguém aqui entende que ainda há algo que precisa ser mudado, se alguém aqui entende em Deus que hoje é um dia de ser refeito, do coração ser moldado, de ter um encontro com Cristo verdadeiro. Se alguém até aqui, depois de todos os louvores da palavra de Deus falando ao coração, entende que é tempo de se arrepender, é tempo de voltar o coração para Deus, porque amanhã não pertence a nós. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se você entende que essa noite Deus pode mudar a rachadura, Deus pode refazer, Deus pode restaurar, coloque-se de pé. Eu quero pedir ao nosso pastor para esta hora. E se você essa noite ouviu a voz de Deus e gostaria de receber o nosso Deus, esse Deus que vai restaurar a sua vida, que vai te dar uma vida nova, quem se rende hoje será usado amanhã. O vaso que se rende hoje será vaso cheio amanhã. Quem se rende hoje poderá ser um instrumento para a glória de Deus amanhã. Quem se entrega agora evita destruição amanhã. Se você ainda não tem Jesus como seu único suficiente Salvador, eu gostaria de te convidar a levantar suas mãos para o Senhor essa noite. Não precisa sair do seu lugar. Se você entende, a igreja está orando, que essa noite é a noite que Jesus Cristo está te chamando para mudar por completo a sua vida. Acene a Deus neste momento, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra ela foi entregue e ela não termina no amém, porque ela continua trabalhando no coração aonde ela entrou. A semente, ela cai na terra, ela se perde dentro da terra e ali começa o processo. Eu não sei se essa semente vai ser queimada, eu não sei se as aves vão comer, eu não sei se os espinhos vão sufocar, mas aquele coração que recebeu de bom grado esta palavra, com certeza ele será transformado e ele vai produzir muitos frutos. Pai amado, que esta palavra tenha caído em uma boa terra nesta noite, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém.
Quero agradecer a palavra que Deus colocou no coração do irmão Glauber, a presença de todos os irmãos e todos os visitantes. Eu não sei se tem como nós colocarmos a fachada, se já está. Pode colocar aqui, irmãos. O culto vai terminar com essa fachada aqui. É a fachada que nós vamos orar e vamos nos empenharmos para construirmos aqui na frente. Então eu conto com o coração dos irmãos, com o apoio dos irmãos, e se Deus quiser, nós teremos em breve uma nova fachada aqui na igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Coração silenciosa, nós estamos encerrando. Aceitar o Senhor no nosso coração todos os dias. Todos os dias eu preciso me derramar diante dele e falar: Pai, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Como os cantamos hoje, é o meu refúgio, é o meu socorro, e que o meu lugar preferido debaixo das suas asas. Que esse seja o nosso desejo e que tenhamos uma semana abençoada, amém?